Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos para o segundo momento, de reflexão sobre o Ministério para as Famílias, sobre esse RCC Responde. Segunda pergunta: qual a finalidade do Ministério para as Famílias? Resgatar famílias para Deus, em unidade com a coordenação, atuar nos grupos de oração de maneira dinâmica, dando assistência às famílias e seus participantes, para integrá-lo às reuniões de oração, levando-os a experimentar a experiência de Pentecostes. Então, essa é a finalidade do Ministério para as Famílias. Terceira pergunta: como implantar o Ministério para as Famílias no grupo de oração? Essa eu acho importante ler toda. Com o auxílio do coordenador ou da coordenadora do grupo de oração, depois da oração e da escuta, deverá discernir um casal ou um articulador do Ministério para as Famílias. Pode ser uma viúva, um jovem solteiro, um homem, uma mulher que se sinta chamado a desenvolver as atividades de evangelização voltado para as famílias, dando-lhes apoio, formação e informação necessários sobre os rumos do Ministério para as Famílias, de acordo com as diretrizes nacionais do Ministério para as Famílias. Vejamos bem, essas duas perguntas têm algo bem importante, A oração, a escuta, a unidade com o coordenador. A renovação, ela funciona isso, com base na obediência ao Senhor. Então, nós temos as coordenações do grupo de oração, do meu ministério, do grupo de oração, das foranias, das dioceses, estadual, nacional e assim vai. Então, nós não podemos agir em dissonância, em desacordo, em desobediência às coordenações, Porque tudo que a gente trabalha, tudo que a gente vive, foi antes rezado, teve passado por um momento de escuta, foi pedido, foi conversado com o Senhor, E o Senhor assim revela que assim quer que trabalhe, faça determinado trabalho, Então, meus irmãos, o Ministério para as Famílias é um ministério que trabalha em conjunto com o grupo de oração, no grupo de oração e para o grupo de oração. Então, Ministérios para as Famílias vai estar dando aquele auxílio, aquele suporte para as famílias. Ainda voltando para o catecismo, por quê? Porque foi a primeira questão que foi trabalhado, O nosso desconhecimento do catecismo da Igreja Católica, Da nossa doutrina. Então, assim, a todo momento também nós vamos aprender sobre a nossa doutrina no tema família. Lá no número 2201, tem essa temática, a família no plano de Deus. Eu vou ler, vou abordar do 2201 até 2203, tá? O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Eu estou só fazendo alguns destaques, Então, observa, o casamento, ele tem uma finalidade, Tem que estar o bem do casal, Para a procriação, sim, o casamento é para ter filhos, é para gerar descendência, Nós, hoje, na nossa modernidade, aqui a gente quer parar o plano de Deus. Não, eu quero só isso. Não é Deus mais que determina a minha família, não, Não, quem determina sou eu que sei quanto que eu vou conseguir realmente manter, A gente confia em nós mesmos, não confia mais em Deus, Eu vivo conforme aquilo que eu posso e eu determino. E isso está sendo muito grave. Nós estamos voltando àquela época em que o homem é o centro de si mesmo, Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente nós cristãos, nós católicos, em que nossa confiança está no Senhor. Se o Senhor te fez um chamado, abraça esse chamado, mergulha nesse chamado sem medo, porque ele fala, não tem os passarinhos, Eles têm onde dormir, eles têm o que comer todos os dias, porque o Senhor assim faz. Por ter essa dependência do Senhor, e assim também a gente tem que ter essa dependência do Senhor, Olha isso aqui, tá no 2202. Um homem e uma mulher, unidos em casamento, formam com seus filhos uma família. Isso é a concepção de uma família. Então, a família para o católico apostólico romano, É a união de um homem e uma mulher na igreja, Unidos em casamentos, é a bênção religiosa, que juntamente com seus filhos e forma uma família, O que está fora disso não é constituído, não é considerado a família,
não depende da autoridade civil para se constituir. Então, hoje, muito se mistura, né, o conceito civil e o conceito religioso. Muitas pessoas estão casadas no civil, civilmente são reconhecidas como casados, né? Porém, nós estamos abordando a religião, nós estamos abordando a fé, nós não estamos abordando o civil. Eu não estou dizendo aqui, você é isso, você é aquilo. Não cabe a mim isso. Qualquer tipo de julgamento cabe ao Senhor. Eu estou apenas repassando aquilo que a palavra de Deus, a doutrina da nossa igreja, nos ensina, não é isso? Então, o que acontece? Não depende da autoridade civil. Se você é casado na igreja, você é casado para o Senhor. Porém, se eu não sou casada na igreja, eu não sou casada para o Senhor. Ainda que eu tenha realmente um casamento civil e tudo mais, né? Mas para o Senhor, a validade é aquele casamento que vem com a sua bênção, né? Que a gente vai na igreja e tem a bênção do sacerdote, que é o ungido do Senhor, não é isso? E aí avalia tudo, a questão do parentesco e tudo mais. No 2203, ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de constituição fundamental. O que é fundamental? Fundamental é aquilo que não pode faltar, não é isso? Então, por exemplo, você já viu, eu vou fazer um arroz sem um arroz? É fundamental, eu quero comer arroz. O que é fundamental ali? O óleo eu posso tirar, o sal eu posso tirar, mas o arroz não. Deixa de ser arroz, né? Então, o que acontece? Deus instituiu a família humana e dotou de constituição fundamental. Os membros dessa família são pessoas iguais em dignidade. Então, assim, tem a palavra que a mulher é submissa ao homem? Tem, nós temos que ser submissa ao homem, temos que ser obediente ao homem, mas nós somos iguais em dignidades. A esposa, o esposo, os filhos, eles têm a mesma dignidade, né? O provedor não é mais digno do que a sua esposa que está cuidando do seu lar e dos seus filhos. Não. Em dignidade, nós somos iguais, né? Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família implica diversidade de responsabilidades, de direitos e deveres. Ou seja, nós somos iguais na dignidade, porém, diversidade é diferente, são diversos, né? Então ele fala assim, de responsabilidade, direitos e deveres, há diferenças, né? Então assim, o dever do homem do homem é um, o dever da mulher é outro, o dever do filho é outro, não é isso? Então assim, todos nós em famílias devemos buscar ao Senhor, zelando da nossa função, da nossa missão, conforme aquilo o Senhor nos ensina, né? Então assim, se a gente for olhar na nossa tradição, a gente entende o provedor da casa é o homem, a mulher é aquela que está ali para cuidar do seu esposo, dos seus filhos, cuidar da casa. Ai, meu Deus, Michele, mas hoje o mundo não é assim, a mulher trabalha também. Não estamos falando que a mulher tem que largar o trabalho, não. Não é isso. Que a mulher não pode prover, o homem pode ficar em casa. Não, tem casas que hoje em dia isso está ao contrário, né? Mas é o seguinte, independente do acordo que se tem aí na sua casa e tudo mais, nós não vamos perder, né? Nós mulheres não vamos perder aquilo que Deus nos confiou, né? A confiança de realmente zelar da casa, zelar da família é nossa. A autoridade aqui dentro da casa tem que ser da esposa, né? E do esposo também. É lógico que ela não vai fazer nada sem o seu esposo. Ali se a gente está em comunhão, se está em oração, se está em escuta um Senhor, não tem ninguém que manda e os outros obedecem, não é assim, né? Mas assim, cuidar do cônjuge com carinho, cuidar dos seus filhos, o homem fazendo a sua parte de auxiliar a sua esposa, estar junto. Gente, viver em família é viver unido, né? Não é estar solitário. O solteiro tá solto, né? Ele tá solto. Mas uma vez que você deixa de ser solteiro, você deixa de ser uma pessoa que vai fazer alguma coisa sozinha, né? Então, assim, uma família é aquela que está unida, que conversa. Lembra que a gente falou? A gente não conhece mais nem a cor do olho do outro, né? Deixou de viver a união. Estar em união com o Senhor em família, né? É estar aos pés do Senhor, ouvir junto. O Senhor não vai vai pedir uma missão para a Michele, né? E vai falar para o cônjuge que outra coisa. Não.
Uma família que reza unido, que serve o Senhor unido, ela escuta o Senhor juntos, né? E o Senhor não se contradiz, o Espírito Santo ele não vai dizer uma coisa para um, outro para outro, não, né? A missão da família, ela é uma só, né? Amar a Deus, evangelizar através da vida. O Senhor fala que se preciso for, a gente usa a palavra. A maior evangelização tem que ser com a vida, tem que ser com o testemunho, não é isso? Então, meus irmãos, nós temos que hoje aprender, ainda que doa, né? Às vezes, principalmente para a mulher moderna, você entender que os seus direitos, sim, você tem que ser submissa, né? Então, por exemplo, tem uma questão de... Eu vou dar um exemplo particular. Eu mudei minha vestimenta para uma vestimenta modesta e tudo mais. Se eu sou casada, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou falar assim, olha... E obviamente, se eu estou orando diante do Senhor, meu esposo está junto comigo, correto? Então o Senhor vai colocar algo no meu coração, vai colocar no dele também. Então eu sento, eu converso, né? Eu não vou fazer algo que vai desagradar o meu esposo, eu não vou fazer algo que vai desagradar a minha esposa, eu não vou fazer algo que vai desagradar os meus pais, né? Eu não vou fazer algo que vai desagradar os meus filhos, porque você lembra? Em dignidade nós somos iguais, né? Então Deus não vai pedir nada que vai ferir a dignidade do outro. Não vai. Né? Então assim, tudo que o Senhor nos pede é para nos edificar, nos fazer crescer e nos aproximar do céu. E nós não podemos esquecer do nosso motivo maior em ser família, que é o quê? Levar o outro ao céu. Você não vai para o céu só. Olha, é tão difícil, né? A gente vai olhando assim, vencer os nossos pecados para poder chegar ao céu, poder falar assim, nossa, chegar no dia assim, eu consegui vencer e estar com o Senhor. É tão difícil já sozinha vencer as tentações, os nossos pecados, melhorar. Imagina quão é mais difícil quando você tem essa missão de além de a gente vencer os nossos pecados, nos tornar pessoas santas, mas santificar, né? Santificar o seu cônjuge, santificar os seus filhos, né? Por isso que você tem que colocar o seu filho na presença do Senhor. Pega a mãozinha dele e leva para a igreja, ensina o catecismo, ensina a palavra de Deus, ore junto com ele, para que ele possa aprender qual é o caminho correto, não é isso? Por quê? Porque é assim que você vai mostrando ao Senhor e ele vai passar a amar o Senhor e buscar e querer o céu, né? Então a gente tem a todo momento essa missão de levar o outro ao céu, né? Vai cair, a pessoa fraqueja, porque a gente fraqueja. Eu tô ali enquanto família, estender a mão, a conversar, a dar força, porque nós temos uma aliança com o Senhor. Senhor, nós vamos de caravana, né? Vai o esposo, a esposa, os filhos. Olha que lindo. Olha que lindo você ir pro céu com a sua família. Olha que lindo você lutar pelo céu e olhar assim que o seu filho está lutando pelo céu, o seu esposo está sedento do Senhor, a sua esposa está sedenta do Senhor, né? É uma missão muito linda, mas é muito árdua também. Por isso, meus irmãos, possamos orar, né, para que Deus possa realmente trabalhar o nosso coração duro, né? Que às vezes é tão difícil aceitar que às vezes eu tenho que baixar minha voz, eu tenho que aprender a ouvir meu esposo, eu tenho que aprender a respeitar, né? Eu tenho que aprender a cuidar da minha esposa como o Senhor ama a igreja, cuida da igreja, né? Zelar, estar do lado, protegendo, né? Em todos os sentidos. Cuidar dos filhos, olhar para os filhos, né? O que seu filho está assistindo? O que seu filho está lendo? Vocês conhecem realmente as amizades dos seus filhos? Qual o perfil dessas amizades? Qual o tipo de conversa? Porque quando eu conheço realmente alguém, né? Quando eu convivo muito com alguém, igual eu tô falando da relação dos pais, filhos, marido e mulher, se eu conheço bem aquela pessoa, eu sei que tipo de conversa ela gosta, que tipo de conversa a incomoda, comportamento que não gosta. Então, hoje em dia, os pais não sabem quem são, malmente sabem o nome. Se sabe o nome, mas não sabe que tipo de conversa tá tendo, que tipo de aprendizado tá tendo. Porque, lembra, pessoas estranhas que convivem no mesmo espaço. Então, nós estamos ali chamados a mudar a resgatar, a resgatar o conceito de família. Mulher se coloca no seu lugar. Não estou falando, você não vai deixar de trabalhar, vai sim, mas não deixe de executar o seu papel de mulher. Muitas vezes nós estamos roubando o cajado do homem, né? O homem tem o seu cajado ali que vai, digamos assim, estar à frente no seu caminho ali, e a gente quer tomar e falar, não, quem manda sou eu.
né? Muitas vezes tá assim, e às vezes o homem, ele tá perdendo sua autoridade, tendo que baixar a cabeça para a esposa, e isso é tão ruim, né? Isso dá um sinal de que, tipo assim, alguém manda, o outro obedece, uma opressão que há, e a família não é opressão. A família é um local de leveza, onde tem Deus é um lugar de amor, de alegria, de leveza. Que possamos levar isso em nossos corações, meus irmãos. Entender o que é, porque no catecismo hoje falamos um pouco da constituição da família, da igualdade e dignidade, porém da diferença dentro dos nossos deveres e dos nossos direitos. Espero que a gente tenha um momento em que a gente possa pesquisar, aprender um pouco mais sobre o que é o direito do esposo, o dever do esposo, o dever da esposa, né? Aprender um pouco mais sobre os filhos também, que é muito importante, que a gente não pode pensar só no relacionamento homem e mulher e esquecer daqueles que vocês estão formando para o céu. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.